estudantes, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de adequação pedagógica para o 6º ano de matemática. Para quem não se recorda de mim, eu sou a professora Elaine. Um recado muito importante: vocês já lembraram-se de lavar as mãos? Eu lavei as mãos antes de entrar na sala e agora vou fazer a higienização com o álcool em gel. Lembrem-se sempre de fazer essa higiene das mãos com água e sabão e não esqueçam de passar o álcool em gel, certo? Muito bem, para a nossa aula de hoje nós iremos começar com a rotina. Vamos ver o que nós iremos precisar e qual é o tema de nossa aula? Então, a rotina. Iremos separar o nosso material. O tema de nossa aula de hoje é triângulos. Teremos registro no caderno, atividades e desafio. Vamos lá? Separando agora os materiais que nós iremos precisar para a nossa aula de hoje. Lembrem-se, caderno ou folha para o registro, lápis de escrever, borracha, apontador, certo? E vou dar esse tempinho para vocês separarem os materiais e lembre-se, aproveitando para fazer o registro em nosso caderno ou em nossa folha. Então, já fizeram o registro no caderno de vocês, certo? Agora vamos para o tema da nossa aula, triângulos. O que significa triângulos, pessoal? Vamos lá? Triângulos é uma figura geométrica plana que possui 3 lados. 3 lados, muito bem. Vamos recordar, vamos lembrar dessa figura geométrica plana. Triângulo tem, então, 3 lados. 1, 2, 3. Muito bem. Agora, vamos ver aqui. Como que nós podemos identificar, localizar o lado do nosso triângulo? Nós temos aqui o primeiro lado, o segundo e o terceiro.
Prestaram bem atenção? Nós estamos falando de lados do triângulo. O triângulo, então, nós temos um lado, dois lados e o terceiro. Agora eu quero que vocês acompanhem a professora Elaine aqui na nossa mesa. Então, vou deixar esse material aqui do lado para nós utilizarmos daqui a pouquinho. Vamos lá? Então, nós temos o primeiro lado do triângulo, certo? Nós temos o segundo lado do triângulo e o terceiro. Então, um lado, dois lados, três lados. Vamos verificar aqui na nossa tela o primeiro lado, o segundo e o terceiro. Significa, então, que o triângulo tem três lados. Muito bem. Agora, vocês vão pegar o caderno de vocês ou a folha e vocês irão fazer o registro de quantos lados o triângulo tem. Lembrem-se, a gente acabou de desenhar, fizemos aqui na mesa. Eu vou dar um tempinho para vocês registrarem no caderno e já retornamos para fazer a correção. Então, estudantes já registraram no caderno? Muito bem. Então, estamos falando de triângulo. Fizeram o desenho do triângulo, mas eu pedi para vocês fazerem o triângulo e localizarem os lados. Então, nós temos o primeiro lado, o segundo e o terceiro. Por quê? Porque o nosso triângulo possui três lados.
Agora, uma pergunta, uma dúvida, né? Por que será que os engenheiros utilizam tantas vezes o triângulo nas construções das estruturas, né? Em todas as estruturas, por que os engenheiros tanto utilizam essa forma geométrica? Nós estamos olhando aqui na nossa tela, nós temos aqui uma ponte, né? E aqui nós temos uma torre. Muito bem. São duas imagens que que precisa de muita estrutura, né? Uma ponte precisa ter uma estrutura muito firme, porque passa muito carro, né? E são estruturas que precisam ter cuidado. Então, aqui nós observamos a forma geométrica do triângulo, não é mesmo? Por quê? Porque todas as estruturas, elas estão de uma forma bastante compacta, não é mesmo? Então, o que acontece para os engenheiros utilizarem essa forma geométrica do triângulo? Porque ele é caracterizado por sua rigidez. O que significa rigidez? Então, a nossa amiga Ana está perguntando aqui, o que significa rígido? Vamos ver? Rígido pode fazer força que ele não se modifica. Então, a professora Elaine trouxe aqui para vocês observarem o triângulo, certo? O porquê que os engenheiros utilizam tanto essa forma geométrica. E quando a gente fala da rigidez, essa forma, ela não se modifica. Eu posso mexer nessa estrutura, ela é firme, ela é resistente e ela é forte, certo? Quando nós falamos de rigidez e de força, diferente de qualquer outra forma geométrica, nós temos aqui, por exemplo, o quadrado. Olhem só, ele modifica a sua estrutura, né? Ele não é rígido, ele não é compacto, diferente da nossa forma geométrica triângulo. Então, por que os engenheiros utilizam? Numa ponte, por exemplo, como a gente acabou de ver, numa torre. Por quê? Porque ele vai ficar firme, ele vai ficar resistente. Diferente, né? Ó, a professora está colocando na mesa, ó, a mesma pressão que eu estou colocando, ó, o quadrado já se modificou, a estrutura modificou. E o triângulo, não, certo? Então, vamos verificar aqui na tela. Rígido pode fazer força que ele não modifica. Ele é firme, ele é resistente e ele é forte. Então, nós observamos aqui nossos palitinhos, né? As duas formas, que ambas a quadrada modificou e o triângulo não, permaneceu com a característica do rígido. Firme, resistente e forte, certo? Estruturas triangulares, é o que nós estávamos falando agora há pouco, né? Por que os engenheiros escolheram e fazem a maioria das obras com essa figura geométrica triângulo? Por quê? Olhem lá, numa casa, né? Olhem lá o que aparece nas estruturas, o triângulo. Vejam só. Então, a maioria aqui, ó, nessa casa, nós temos a forma geométrica triangular, certo? Numa porteira, num portão, por que aparece aqui a figura geométrica triângulo? Porque o portão, a porteira aqui no caso, ela precisa ser firme, porque senão, quando for abrir, com certeza iria cair esse portão. Então, a engenharia foi feita através da figura geométrica triangular para que seja resistente, certo? Agora, nós iremos perceber e classificar os tipos de triângulo. Os triângulos podem ser classificados de acordo com os seus lados. Mas, professora, você já não disse que o triângulo tem 3 lados? Sim, ele tem 3 lados, mas agora nós iremos classificá-los, certo?
Então, nós temos o equilátero, nós temos o escaleno e nós temos o isósceles. Então, nós temos aqui 3 tipos de triângulo. Triângulo isósceles, ele possui 2 lados com medidas iguais. Vamos verificar como que é o triângulo? Então, tá aqui o isósceles. Então, ele possui um lado, 2 lados iguais. E o seu terceiro lado, perdão, vou voltar aqui, é diferente, certo? Então, isósceles possui 2 lados com a mesma medida, certo? Vamos para o próximo. Triângulo equilátero, ele possui 3 lados também com medidas iguais. Vamos verificar? Então, aqui está o nosso triângulo equilátero. Então, tem 3 lados? Sim, ele tem 3 lados. E são iguais à medida. Então, primeiro lado, segundo e o terceiro, com medidas iguais. Vamos lá? Vamos para o próximo. E nós temos aqui o triângulo escaleno, certo? Ele possui 3 lados também, porque ele é um triângulo, mas com medidas diferentes. Nenhum lado dele é igual. Vamos ver? Um lado, 2 lados e o terceiro lado. Então, verificando aqui na tela, nenhum dos 3 lados do triângulo escaleno, ele é igual, certo? Agora, o que nós iremos fazer aqui? Nós iremos relacionar o triângulo com o nome correspondente e vocês irão me ajudar. Vamos observar então aqui, aquilo que nós acabamos de verificar. Nós temos aqui o primeiro triângulo, certo? Nós já vimos que o triângulo é uma figura plana geométrica com 3 lados e que ele é classificado de formas diferentes pelas suas medidas, né? Que a gente acabou de falar aqui. Nós temos aqui então o primeiro triângulo. Vamos verificar aqui qual é o nome desse triângulo? Nós temos um lado, 2 lados, 3 lados. Muito bem, o triângulo tem 3 lados. Professora, ele está com os 3 lados com as medidas iguais? Sim. Então, como é o nome dele? Vamos verificar? Falem lá na casa de vocês o nome desse triângulo. Ele é o equilátero. Ele é um triângulo com 3 lados e suas medidas são iguais, certo? Agora vamos para o próximo triângulo. Nós temos o primeiro lado e o segundo. Eles são do mesmo tamanho, possuem a mesma medida, certo? Mas o terceiro lado dele não é igual. Então, como é o nome desse triângulo? Ele é o isósceles, certo? Isso mesmo. Ele possui 2 lados iguais com a mesma medida e o terceiro é diferente. O próximo triângulo, né? Nós já vimos que ele tem 3 lados e seus 3 lados possuem medidas diferentes. Então, ele é o escaleno. Muito bem. Conseguiram identificar e compreender a diferença dos triângulos? Quero ver. Então, agora, novamente, no caderno de vocês ou na folha de registro, vocês irão registrar e desenhar os tipos de triângulo que nós temos. Então, nós acabamos de fazer a classificação. Nós classificamos, damos um nome para esses triângulos. Então, vocês irão escrever o triângulo isósceles e irão fazer o seu desenho. Vocês irão escrever equilátero e também farão o seu desenho. E assim, novamente com o escaleno e vão fazer o desenho.
Eu vou dar um tempo para vocês e assim que nós retornarmos, a gente retoma o conteúdo. Fizeram então o registro no caderno de vocês, registraram o nome do triângulo e fizeram o seu desenho? Muito bem, se não deu tempo, vocês podem finalizar a tarefa assim que terminar a nossa aula. E não esqueçam de colorir para ficar o caderno bem bonito. Vamos dar continuidade na nossa aula? Agora a Ana está aqui, dando para nós uma tarefa, dobradura de triângulos. Vamos ver então como que nós iremos fazer essa dobradura? Vamos lá. Nós vamos pegar aqui então uma folha, eu estou com uma folha sulfite verde, vocês podem pegar qualquer folha na casa de vocês, até mesmo essa que vocês utilizam para registro. E vamos fazer a nossa dobradura, para entendermos a forma que ficará do nosso triângulo. Vamos lá? Então, com a folha, nós iremos dobrar. Então, uma pontinha, vamos finalizando aqui, ó. Pontinha da folha, ó, pontinha. E passa o dedinho na folha, só cuidado, que às vezes a folha corta nossos dedinhos, tá? Então, passando bem, olhem aqui como ficou a folha da professora Elaine, certo? Aqui ficou sobrando um pedacinho, que também forma uma figura geométrica. E nós iremos cortar. Vocês podem utilizar a régua e podem utilizar a tesoura. Eu vou cortar aqui. Muito bem. Cortei. Aqui também ficou uma forma geométrica, um retângulo.
Vou deixar aqui do lado. Como nós estamos falando e o tema da nossa aula é triângulo, então está aqui a parte que nós fizemos a dobradura e chegamos no triângulo. Quando nós abrimos essa folha, qual é a forma geométrica que nós temos aqui? O quadrado. Mas nós iremos agora cortar, observando aqui que ficou essa linha, né, bem ao meio. Então, vamos cortar aqui novamente. Vamos lá. Vamos cortando. A professora Elaine está cortando. Muito bem. Finalizamos o corte da nossa dobradura do triângulo. Quando a gente observa o que nós cortamos aqui, nós temos, então, 2 triângulos, certo? Muito bem. Agora, vamos observar qual é a forma desse triângulo que nós já aprendemos, nós já classificamos, já demos o nome desse triângulo. Eu tenho aqui 2 triângulos, então nós sabemos que ele é uma figura geométrica plana, nós temos aqui congruência. Por quê? Porque nós temos 2 figuras iguais com a mesma medida. E nesse caso, as cores também são iguais. Muito bem. Mas nós estamos falando do tipo de triângulo. Então, eles são iguais, certo? Do mesmo tamanho e da mesma medida. Se nós formos falar qual é o nome desse triângulo, olhem lá. Nós temos um lado, 2 lados, 3 lados, certo? Porque o triângulo possui 3 lados. Eu estou falando que ele tem um lado e 2 lados iguais, da mesma medida. E o terceiro não é igual. Então, ele é um triângulo isósceles. Muito bem. Vamos ver aqui na dobradura que a Ana fez. Vamos retomar na nossa tela o que nós acabamos de fazer aqui. Vamos lá. Dobrar e recortar. Fizemos isso aqui agora há pouco. Recortamos. Unimos as pontas e em seguida nós cortamos, né? Muito bem. Ficou 2 imagens, ficou 2 triângulos. Muito bem. E qual é o nome desse triângulo que nós classificamos? Muito bem. Nós temos 2 triângulos isósceles. Recordando, nós temos 3 lados, 2 lados iguais com a mesma medida e o terceiro lado com medidas diferentes, certo? Agora, a Ana pergunta para nós o que é vértice, professora? Vértice? Vértices são os pontos de encontro entre os lados de um triângulo. Muito bem, só que na realidade, a vértice é o ponto de encontro de qualquer polígono, certo? Muito bem. Então, como nós estamos falando agora do triângulo, vamos observar aqui na nossa imagem. Nós temos aqui o triângulo, a imagem, o ponto A, que é o pontinho que vai ligar lá na outra ponta. Olhem lá, o B e novamente o C. Então, nós temos aqui as vértices, né? Que são os pontos que estão ligando. Muito bem. Como nós já entendemos o que é vértice, nós agora teremos uma situação problema para resolver, pensando em vértice do triângulo, certo? Léo está no ponto A, que significa vértice, e decidiu ir de bicicleta na casa da sua avó, que está localizado no ponto C, que também é um vértice. Ele tem 2 caminhos para seguir e pretende seguir pelo mais curto. Qual é o trajeto mais curto que o Léo irá fazer? Vamos ver? Pensando no trajeto aqui, lembrando e classificando este triângulo. Olhando para ele aqui, nós temos novamente um triângulo isósceles, com 3 lados. Lembrando que 2 lados
são iguais, possuem a mesma medida. E o terceiro lado é diferente, com medida diferente. Então, o Léo, ele quer ir lá na casa da avó, pensando no trajeto mais curto. Então, lembrando que aqui nós estamos falando que o trajeto que ele vai seguir é vértice. Então, temos o A que vai para o B que vai para o C, certo? Até chegar na casa da avó do Léo. Pensando no trajeto mais curto, vamos observar o que o Léo irá fazer. Trajeto curto. Nós temos aqui o trajeto A, que é a vértice, e que vai até a casa da vozinha lá. Vértice C. Chegou na casa da avó. Quantos quilômetros, quantos metros o Léo andou? 90, certo? Então, o trajeto mais curto que o Léo entendeu que faria para chegar na casa da avó seria do A ao C, correto? Então, vamos lá. O trajeto mais curto, ele pode sair do vértice A e ir para o vértice C, percorrendo 90 metros. Mas a gente poderia falar para o Léo que ele pode andar um pouquinho mais para se exercitar. Então, ele faria o trajeto longo. Então, o que o Léo iria fazer? Ele sairia da vértice A e iria para a vértice B. Como o nosso triângulo aqui é o isósceles, no primeiro lado ele já andaria 50 metros. Do vértice B para o vértice C, ele andaria novamente mais 50 metros. Por quê? Porque é um triângulo com dois lados iguais, com a mesma medida. Então, ele andaria 50 mais 50 até chegar na casa da sua avó. Então, ele andaria 100 metros. Então, esse seria um trajeto mais longo que o Léo iria fazer, né? Então, ele chegaria aqui na vértice C, que é a casa da vozinha, certo? Agora, vocês irão pegar o caderno, a folha, e vocês farão um registro deste problema. Então, qual é o trajeto mais curto que o Léo fez? Vocês vão registrar através do desenho do triângulo isósceles. Vocês irão fazer as suas medidas, lembrando que são dois lados iguais com a mesma medida. O terceiro é o trajeto mais curto que o Léo fez para chegar na casa da avó, certo? Eu vou dar um tempo para vocês registrarem e já retornamos.
fizeram o registro do caminho mais curto que o Léo percorreu até chegar à casa da avó? Muito bem, vamos lá. Então, aqui nós temos o Léo, onde podemos encontrar formas triangulares no nosso dia a dia. Vamos ver? Então, aqui nós temos alguns pontos turísticos da nossa linda cidade de Curitiba. Para quem não reconhece ou nunca passou, olhem aqui, é a Ponte Estaiada de Curitiba. Tenho certeza que todos já passaram ou por cima ou por baixo dessa ponte. E como nós falamos, a sua estrutura que os engenheiros sempre utilizam é usando a figura geométrica triangular, por ser firme. Então, olhe lá então, a nossa ponte estaiada com a estrutura triangular. Muito bem. Para quem reconhece, aqui é o Parque Tanguá, outro ponto turístico muito bonito da nossa cidade. Onde será que nós estamos aqui e podemos localizar e visualizar o triângulo? Vamos lá? Muito bem. Nosso primeiro triângulo, nosso segundo. Muito bem, olhem aqui, ó. Mais uma imagem triangular, né? Na parte de flores do parque. Aqui nós temos a Ópera de Arame, com certeza já foram também, um ponto bastante visitado. Na nossa, olhem aqui, na nossa ponte também, né? Os arcos aqui são triangulares, certo? Verifiquem muito bem. Aqui nós temos o Parque Tingui, também super legal de visitar. Vamos ver a nossa estrutura triangular? Muito bem, olhem lá atrás, certo? O Bosque Alemão, onde tem a famosa bruxas, né? Onde a gente faz aquele caminho bastante interessante e participa daquela história contada pelas bruxas do bosque. Olhem aqui a estrutura triangular do nosso bosque também, a professora já até passou. E aqui o famoso Jardim Botânico, muito bem, onde tem aqui as figuras triangulares. Em toda a parte aqui, né, visualizando a parte aérea, né, do Jardim Botânico. Muito bem, chegamos agora no desafio. Vamos para os nossos desafios? Vamos lá. Eu tenho 3 lados iguais. Quem sou eu? Vamos lá? 1, 2, 3. Figura geométrica plano triangular. E aqui? 1, 2, 3, 4. Não é. Então, quem sou eu? Sou o triângulo. Muito bem. Essa figura geométrica é o quadrado. Muito bem. Triângulo é o que nós estamos falando na nossa aula de hoje. Quantos lados que o triângulo tem? Vamos ver? 1, 2, 3. Então, nosso triângulo possui 3 lados. Muito bem. Onde está o triângulo? Qual é essa primeira figura? É o círculo. Nós temos aqui o quadrado. E aonde está o nosso triângulo? 1, 2, 3. 3 lados. Então, está aqui o nosso triângulo. Encontre a sombra. Muito bem. Lembrando e classificando os nossos triângulos, nós temos aqui o isósceles, né? E o escaleno. Vamos encontrar a sombra? Muito bem. Isso aí. Colocar o dedinho na tela, visualizando e lembrando e recordando os nomes dos nossos triângulos. Quantos triângulos esta imagem tem? Vamos verificar a nossa imagem? É de um barquinho. Vamos olhar um pouquinho.
para que a gente possa localizar aonde nós encontramos triângulos. Vamos ver? Muito bem, para quem localizou, olhem aqui onde está a vela do barco e a bandeira lá em cima do triângulo, ó, a imagem da bandeira lá no barco. Encontre os triângulos nesta imagem. Vou dar um tempinho e vocês vão observando na tela. Onde que está os triângulos aqui? Quem localizou? Muito bem, nós temos aqui os 3 tipos de triângulo, certo? Agora, vamos observar aqui na tela. Júlio montou um trenzinho. Encontre os triângulos. Vocês também podem fazer isso em casa, usando as formas geométricas planas. Aqui ele utilizou o quadrado, o círculo, o retângulo e triângulos. E aonde que o Júlio colocou os triângulos? Vamos ver? Muito bem! Isso aí! Façam em casa também no caderno para ficar bem bonita a atividade de vocês. Encontre os pares. O que significa os pares aqui? São os congruentes, o que são iguais. E aqui na nossa tela nós temos triângulos com o mesmo tamanho, com a mesma medida e também com a mesma cor. Então, amarelo com amarelo e rosa com rosa, certo? Vamos continuar então agora a sequência. Como que a gente continua a sequência? Vamos ver? Nós temos aqui o primeiro triângulo azul. Nós temos o segundo triângulo vermelho. E nós temos o terceiro triângulo azul. Qual será o próximo triângulo que nós iremos colocar aqui? Será o vermelho. E assim iremos continuar a sequência. Depois, colocaremos o triângulo azul. Se fosse para continuar, vermelho novamente, certo? Olha lá, novamente, mais um. Estamos chegando agora no final da nossa aula e finalizamos com a nossa rotina. Vamos ver se a gente conseguiu realizar a nossa atividade e nossos desafios de hoje? Nós separamos os materiais, nós falamos do tema que é o triângulo, nós fizemos o registro no caderno, tivemos atividades e alguns desafios. Eu espero que vocês tenham gostado na nossa aula de hoje, tenham aprendido um pouco mais sobre o triângulo. E lembre-se, sempre que saírem de casa, não esqueçam de utilizar a máscara, não esqueçam de fazer a higienização das mãos, sempre com água e sabão, e após não esquecer de passar o álcool em gel, certo? Até a próxima aula. Tchau, tchau!